prazer enorme estar aqui falando com vocês. Me chamo Danilo. Obrigado pelo convite. É muito bom ver pessoas aqui em interação do que eu consegui ver no dia de hoje, na parte da manhã. Então, Roberto Risse, Césio, Anderson, pessoal da Séries, muito bacana. Acho que teve discussões aqui que enobreceram muito esse fórum aqui de discussão. Eu acho que está totalmente conectado com nossos valores aqui, como vocês viram, que a gente ter saúde para todos e fome para ninguém. Eu vou contar um pouco do que a gente tem feito dentro da Bayer, um pouco também do que a gente tem levado para o agricultor em termos de solução para que ele produza cada vez mais e melhor. Então, a gente fala que tem N formas aqui da gente levar soluções inovadoras aqui para o agricultor, né? Então, a gente vê a Bayer levando alguns modelos diferentes, inovadores de negócio, como é Carbono, como é Impulso, por exemplo, uma série de outras iniciativas, quando a gente trabalha, por exemplo, com data, informação, que é gerada pelo agricultor, para a tomada de decisão, e tudo isso daqui, o que a gente faz para melhorar a experiência aqui do agricultor. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente nesses últimos anos para entender, dentro de agricultura tropical, qual que é a real necessidade desse produtor e de toda a cadeia, para que a gente consiga, juntos, produzir uma agricultura cada vez mais sustentável. E isso aqui é muito difícil a gente não ter tecnologia, não ter informação para a tomada de decisão e para a gente realmente avançar com produtos cada vez melhores. Quando a gente fala, um dos pilares extremamente importantes para a solução do agricultor, com certeza, é a biotecnologia. E eu tenho certeza aqui de vocês que muitos de vocês ou já escutaram falar, ou mesmo plantaram, e estão nessa jornada de biotecnologia junto com a Bayer. E a Bayer foi uma empresa extremamente inovadora e sempre traz as melhores tecnologias para o agricultor. Essa história aqui não é nova, eu fui RTV e pude lançar lá em 2010, Yieldgan, que revolucionou realmente as lavouras do agricultor, onde a gente lembra que o agricultor tinha um grande problema, que era principalmente lagarto do cartucho. E aí a gente falava, olha, está vindo uma tecnologia que pode ajudar você a suportar e manejar nesse grande dor que é lagarto do cartucho. E a gente colocou aqueles campos em 2010. De lá para cá, muita coisa mudou, mas o que a gente vê é realmente um avanço absurdo, em termos de adoção e em termos do que essas tecnologias conseguem entregar para o agricultor. Quando a gente olha 2011, Pro 2, a gente trouxe mais inovação ainda para o agricultor, quando a gente também traz a questão de glifosato, tolerância a glifosato para o agricultor. 2014, Pro 3, inovação absurda que a gente trouxe aqui, hoje comentado numa das perguntas que o Sérgio até respondeu com relação aqui à proteção do sistema radicular. Foi Pro 3 que entregou isso aqui como opção para o agricultor, e a gente vai falar também alguns minutos aqui sobre o que essa tecnologia conseguiu proporcionar para o agricultor, para alvos que muito estavam com pouca atenção por parte do agricultor, que é a parte de solo, às vezes está obscuro, a gente não consegue ver e assim por diante. E hoje a gente tem um prazer enorme de falar para vocês que a gente lançou nessa última safra VT Pro 4. E aí eu vou falar que realmente é uma tecnologia mais completa e ampla do mercado. Tudo isso aqui para falar para vocês que é o seguinte, a Bayer investe pesadamente anualmente. Dentro das empresas aqui do agronegócio, a gente é a empresa que mais investe em pesquisa e produção. Nós estamos falando de uma ordem aqui de 2 bi euros ano. Quer dizer, é muito dinheiro para a gente conseguir fazer toda essa evolução que vocês estão vendo aqui chegar nos campos brasileiros. Isso, se a gente contar, nessa última safra, a gente conseguiu atingir a marca aqui de 5 milhões de sacos. Então, uma marca extremamente importante, não só para a Bayer, mas eu acho que é o reconhecimento de que a gente tem feito coisas importantes dentro desse pacote aqui de soluções, Mas quando a gente olha
é essa combinação aqui de germoplasma mais tecnologia que tem endereçado a resolução para grandes problemas do agricultor, né, e auxiliando a ele ter cada vez mais rentabilidade dentro de cada hectare. E tudo isso aqui a gente não faz sozinho, óbvio, ele tem que ter aceitação, a aceitação da nossa solução, a aceitação do nosso representante, do nosso distribuidor, enfim, de toda a cadeia que está por detrás para posicionar corretamente essas tecnologias. Mas dentro desses 5 milhões desse último ano, a gente sabe que boa parte deles foi com a tecnologia Pro 3. Então, assim, é uma tecnologia que realmente revolucionou, continua revolucionando, e a gente vai contar com ela por alguns anos ainda. Então, o que eu acho que é importante também salientar é que a gente está em constante evolução, sempre trazendo, né, essas mais disruptivas tecnologias. Então, como eu falei, lá atrás, em 2010, trouxemos o BT, né, com Yieldica. Depois, transformamos como o agricultor manejava a planta daninha, quando a gente coloca a opção dele aplicar glifosato dentro da cultura do milho, herbicida não seletivo, que ajudou absurdo como mais uma ferramenta dentro do manejo de plantas daninhas e boas práticas agronômicas. Depois, mais uma etapa de evolução que a gente pode citar aqui, que é a proteção de raiz. Então, como muito bem falado pelo Césio, né, a gente tem poucas práticas agronômicas até para prevenir o que a gente tem de problemáticas de solo, né? Tem tratamento de semente, tem rotação, tem a gente escolher realmente o que a gente coloca ali em termos de semente, mas se a gente pegar a problemática, por exemplo, de diabrótica, é muito complicado a gente falar que tem medidas efetivas, né, tanto quanto o que a gente consegue proporcionar com tecnologia que já vem inserido, como é Pro 3 e VT Pro 4. Então, a gente consegue endereçar parte dos problemas, né, e ser parte fundamental dentro das escolhas do produtor, muito ajudando ele, né, nessas soluções, nos problemas que ele está tendo. Então, uma evolução constante do que a gente tem ajudando esse agricultor, né. A gente consegue ver também e tangibilizar um pouco, quando eu falo dos 2 bilhões de euros anualmente que a gente investe em pesquisa e desenvolvimento, é o que a gente consegue ter aqui dentro do Brasil. Aqui, eu consigo dar um pouco da fotografia do quanto que nós, aqui como empresa, investimos para ter realmente os melhores produtos adaptados, posicionados para a melhor experiência do produtor. A gente tem anualmente mais de 600 locais espalhados aqui, se vocês olharem do lado esquerdo da tela, na mapinha aqui do Brasil, aonde que a gente tem ensaios, né? Então, todos esses pontos azulados são onde a gente tinha algum ensaio com algumas repetições para que a gente gere, como a gente falou, como eu falei até no primeiro slide, a informação correta para posicionar corretamente as tecnologias, nossas soluções, e para a gente fazer esse ganho genético e o ganho de biotecnologia ao longo de cada uma das safras, né? Então, quando a gente olha o gráfico aqui de baixo das barras e a gente pega os híbridos comerciais como setando, né, como 100, e a gente começa a olhar, né, o que a gente consegue evoluir dentro dessas genéticas ano a ano. Então, com o lançamento desses lançamentos que a gente ainda vai ter na safra 2021 de Pro 3, na hora que a gente olha, lançamentos ainda 21, 22 de Pro 3 e 22, 23 dos novos lançamentos de Pro 4, a gente vê evolução em termos de produtividade. Isso aqui, o que é? É o pacote tecnológico que a gente tem levado e ofertamos para cada um dos agricultores ao longo desse Brasil. Então, fruto muito óbvio toda essa pesquisa para posicionar melhor e acertar toda essa recomendação para melhorar a experiência do produtor, mas muito é do potencial produtivo de todas essas soluções que acarretam nessa evolução genética que a gente consegue observar nesses gráficos. Então, a gente parte da base de 100, vai para 103, depois 7 pontos e depois chegando a 11. Então, vocês imaginam a cada 3 ciclos a gente conseguir elevar o índice de produtividade em 10%. Eu acho que é bastante relevante o que a gente consegue proporcionar junto com o agricultor e facilitar a vida dele. Muito do que foi falado também hoje de manhã como que a gente ajuda o agricultor a colocar essas ferramentas no campo de forma apropriada, mas que a gente consiga, sim, gerenciar esses problemas que ele está tendo e
ajudar ele a produzir cada vez mais. Então, é muito do trabalho conjunto, né, mas muito uma base forte que a gente tem aqui de pesquisa e desenvolvimento para a gente conseguir avançar ano a ano nessa jornada aqui de incremento de produtividade. E lembrando, né, a barra sempre vai subindo. Então, cada vez mais, quando a gente procura um material superior, essa barra é difícil a gente ultrapassar. É como um atleta, né? A gente vai querendo quebrando barreiras. E a gente consegue quebrar essas barreiras ano a ano. Então, é um desafio constante do que a gente tem dentro da nossa pesquisa aqui de genética e biotecnologia para poder estar avançando. Então, um grupo multidisciplinar, e por isso tantos dados, e por isso tanto investimento que nós temos na preocupação de entregar cada vez mais materiais adaptados e tecnologia para o agricultor brasileiro. E aí a gente tem essa convivência aqui entre VT Pro 3 e VT Pro 4, que é o que a gente vai ver, né, nesses próximos anos. Tecnologias fantásticas que estão disponíveis em boa parte do território brasileiro, ou a gente espera que pelo menos Pro 4 nessas próximas safras esteja em 100% disponíveis no território brasileiro. Eu queria também salientar aqui e falar do que a gente comentou hoje cedo, né, da questão de raiz. Muitas vezes passa despercebido, né, porque realmente está debaixo do solo. A parte aérea é o que mais a gente olha quando a gente está realmente dentro da lavoura, quando a gente está ali, seja monitorando, seja passando, enfim. E eu vou contar essa história aqui bem rapidamente de VT Pro 3. Então, a gente lançou essa tecnologia que foi realmente disruptiva em 2014, né? Onde, muitas das vezes, o produtor, a cadeia, olha, temos dúvida e assim por diante. A gente falou assim, nós acreditamos porque essa base nossa de pesquisa suportava que isso daqui tem valor. E aí, a gente realmente lançou essa tecnologia e que expandiu o olhar do produtor para a proteção de raiz. Então, assim, muitas vezes despercebido, e a gente começou a perceber, né, e conhecer qual que eram os reais danos causados por essa praga. E a gente viu que era realmente importante, né, e que realmente proporcionava para o agricultor todos os benefícios de uma raiz ampla, né, profunda, bem estabelecida. Não é só questão de sustentação, né? Como muitos falam, a raiz é a boca da planta. É onde, logicamente, a planta absorve os nutrientes, a água e assim por diante, né? E a gente vai mostrar algumas evidências aqui do que é uma raiz com tecnologia, uma planta com raiz com tecnologia e outra sem. Aqui vocês conseguem observar o quanto de raiz, né, tem. A raiz do milho pode chegar a mais de 2 metros de profundidade, né? Mas ela pode chegar, mas a gente sabe que a água e nutriente, às vezes, né, pode ter algum impedimento e às vezes não pode, às vezes não está disponível em todo esse perfil do solo. E com a tecnologia Pro 3, a gente conseguiu aumentar, né, e proteger esse volume de raiz para que a gente tivesse mais área para proporcionar mais estabilidade produtiva, mais absorção e assim por diante. E desde que a gente lançou a tecnologia Pro 3, a gente plantou, né, junto com o agricultor plantou mais de 14 milhões de hectares aqui dentro do Brasil. Então, assim, é praticamente uma safra inteira com a tecnologia VT Pro 3. Isso aqui é sinal de muito reconhecimento e muita parceria junto com os agricultores brasileiros, demonstrando que a tecnologia, junto com o germoplasma, tem muito valor para o agricultor. Entrega, né, não só proteção de parte aérea, mas também essa proteção no sistema radicular, que é a única empresa que tem essa tecnologia e que nos diferencia. Mas não é só diferenciar da concorrência simplesmente, é entregar valor para esse agricultor, que é o que a gente tem feito ao longo da nossa trajetória. Então, assim, a gente vai ver na sequência aqui algumas evidências de como que essa raiz mais bem protegida, e a gente vai ver o que tem em termos de volume. Antes disso, eu vou falar também da nova tecnologia que a gente lançou esse ano, que se chama VT Pro 4, que é a tecnologia mais completa e ampla hoje dentro do mercado. Vou começar a falar para ela dessa tecnologia, do que ela proporciona da parte aérea. Da parte aérea, ela tem 3 mecanismos de ação. Então, ela conta com as mais novas tecnologias de parte aérea para que o produtor tenha realmente a máxima proteção
das principais lagartas que atingem a parte aérea, dentre, lógico, delas, a lagarta do cartucho. Né? E a gente minimiza esses impactos também nessas outras lagartas que a gente diz como secundária, mas a gente sabe que tem agricultores que têm uma grande problemática, por exemplo, né, com lagarta do polvo, com lagarta da espiga e assim por diante. Então, esses três mecanismos de ação são formas de como a gente protege, né, ainda mais, né, a cultura do milho e ainda mais a tecnologia embarcada dentro dessa semente. No próximo slide, eu falo para vocês o seguinte: além da parte aérea, a gente tem a questão de raiz que a gente continua tendo, né, do que vocês conhecem da tecnologia Pro3, com um integrante novo. Então, na parte da raiz, a gente tem dois modos de ação, sendo um deles muito novo, que é o RNAi. Muitos de vocês escutaram falar do RNAi, ou RNAi de interferência, que está sendo muito falado agora, principalmente na questão das vacinas, do melhoramento genético, né? Então, é utilizado em N outras áreas, mas também na agricultura, e nós, como pioneiros, também estamos utilizando RNAi de interferência dentro das nossas soluções, né? E Pro4 tem RNAi, e como que ele funciona? Basicamente, como o próprio nome dele fala, RNAi é RNAi de interferência. Como que ele funciona? Basicamente, ele não deixa que as larvas aqui de diabrótica consigam ter o seu material genético se conversar, né? Então, ele não faz com que a praga se propague. E aí acontece o quê? Aquela população, basicamente, é reduzida. Então, ela interfere nessa comunicação entre o material genético desse alvo e faz com que a redução aqui aconteça dessa população de diabrótica. Então, muita proteção também na parte de raiz e aliado, e continuamos tendo a questão da flexibilidade no controle de plantas daninhas, com a questão aqui de tolerância a glifosato. Então, grandes benefícios, 3 mecanismos de ação acima do solo, 2 modos de ação abaixo do solo, máxima proteção aqui, tanto de parte aérea quanto de raiz, com toda a flexibilidade que a gente já conhece do sistema RR, proporcionando, sim, a tecnologia mais completa e ampla do mercado, como eu falei para vocês. Tá? Aqui uma foto do que a gente fala, né, e do que a gente consegue demonstrar para o produtor que planta, por exemplo, lado a lado, né? É onde não tem raiz e onde tem. Então, aonde não tem, a gente vê raízes bem mais limitadas, né? Aonde tem tecnologia com proteção de raiz, a gente consegue explorar muito mais volume de solo. Como eu falei, é proporcional para aquelas áreas, né, onde a gente tem ataque de larva de diabrótica, onde a gente tem algum problema, por exemplo, de restrição hídrica, onde a gente pode só ter alguma questão aqui de absorção de nutriente, a gente vai conseguir visualizar isso daqui lá na colheita, quando a gente começa a ver os grandes diferenciais em termos de produtividade, quando a gente não tem, quando a gente tem tecnologia junto com a genética vencedora. E a gente tem feito essa jornada, como eu comentei com vocês todos, de levar as melhores soluções, e agora o VT Pro 4, como eu falei também, mais dois integrantes aqui para trabalhar na parte aqui de proteção de solo, que dá ainda mais proteção para esse alvo aqui que a gente vê que pode ocasionar grandes perdas para o produtor. Aqui uma foto do que a gente consegue observar do lado esquerdo aqui no competidor é um produto sem tecnologia de raiz. E a gente percebe que não é só exclusividade da safrinha, no milho verão a gente também tem período de estresse hídrico, né, ou algum risco, né, de estresse hídrico, e é nesses momentos que a parte aérea começa, como fala, a gritar, né? Aqui é muito gritante a gente observar do lado esquerdo uma área sem tecnologia de raiz, e a gente vê a folha encarquilhada, que a gente percebe que ela está sofrendo para absorver nutriente, água e assim por diante. E por quê? Certamente porque deve ter um volume de área de raiz menor do que quando a gente observa aqui do lado direito, onde a gente tem uma lavoura com tecnologia com proteção de raiz, que é a VT Pro 4. Assim, isso aqui ajuda muito o agricultor nessas épocas
de dificuldade, de estresse hídrico, de limitação. E aí a gente consegue explorar e proteger todo o potencial produtivo daquela genética competitiva quando a gente tem alguma tecnologia que proteja também a nossa raiz, né? E por que isso daqui, que é a foto anterior, por que a gente consegue ter essa grande diferença entre, né, visuais aqui? E é óbvio que não é porque não choveu ou que choveu que no estresse é que a planta grita para cima, né? Que a gente está vendo a folha encarquilhando. Talvez em alguns momentos aqui onde tenha talvez, um pouco menos de chuva, a planta não encarquilhe, mas certamente ela está tendo alguma dificuldade. E por quê? Na parte aqui de cima, é o que a gente vê aqui, são produtos sem tecnologia de raiz, tá certo? Então, vocês podem observar, a gente tem preferencialmente, né, raízes primárias e secundárias. Então, assim, e vocês conseguem observar aqui um volume de pelos, né, absorventes muito menor. Quando a gente olha a tecnologia aqui de baixo com proteção de raiz, olha a quantidade de raiz que tem. Vocês imaginem a quantidade o volume maior que a gente consegue explorar do perfil de solo quando a gente tem primárias, secundárias e os pelos absorventes num volume maior. Isso aqui não é só sustentação, mas isso aqui sim é a boca da planta podendo absorver e explorar o solo de forma mais ampla. Então, é uma proteção, né, que a gente tem para fazer com que todo aquele potencial produtivo seja expressado, né, em termos de produtividade. E é isso aqui e por isso que a gente consegue visualizar, né, num período de um pouco mais de estresse, o porquê que uma lavoura com tecnologia de raiz, como é VT Pro 3 e como é VT Pro 4, com um perfil, explorando um perfil de solo maior e sofrendo muito menos contra o estresse hídrico. Então, sofre muito menos, é menos afetado, né, porque a gente tem, dentro dessas áreas aqui onde tem, a gente tem um perfil e um volume de solo mais bem explorado, né? Não menos importante, acho que salutar aqui, reforçar com vocês de que tecnologia sozinho não faz milagre, né? A gente continua pregando boas práticas de manejo de pragas e plantas daninhas, né, como práticas não só para a gente explorar todo o potencial produtivo, mas preservar as tecnologias funcionando por muito mais tempo, né? Então, boas práticas, né, as nossas mandalas aqui do que a gente tem continuam sendo relevantes, né, para a gente conseguir atingir todo esse potencial produtivo que está dentro de todos esses anos e todo o investimento que o agricultor faz em sementes, em adubo e assim por diante. Então, assim, plantar no limpo continua sendo uma prática extremamente importante. Nós sabemos da grande dificuldade da janela, pode ser na safrinha, pode ser no verão, da gente querer plantar antecipadamente, mas fazer a dessecação antecipada, né? Ou, melhor ainda, né, plantar no limpo é extremamente fundamental para a gente aliviar o que a gente tem, né, de dificuldade de manejo de plantas daninhas em cima da cultura. Então, plantio no limpo, seja pela dessecação antecipada, ou a gente fazer uma soja bem feita, para que a gente estabeleça a cultura do milho bem, numa área limpa, é fundamental. Refúgio estruturado, preservação de tecnologia, e aqui eu não estou falando só simplesmente para as tecnologias da Bayer, mas a adoção de refúgio é extremamente importante para a manutenção e preservação das tecnologias que a gente tem atualmente. O Roberto Risse comentou hoje de manhã, né, que as tecnologias realmente estão funcionando e realmente estão, mas preservá-las funcionando cada vez mais, por mais tempo, é dever de todos. Então, sim, refúgio é extremamente importante para que a gente faça com que essas tecnologias durem e durem cada vez mais, para que a gente tenha opção, né, como cadeia, como produtor e como setor de milho. Tratamento de semente, fundamental. É a primeira via onde eu começo a proteger aquele embrião que vai gerar toda aquela produtividade, né? A gente sabe que produtividade de milho é população também, responde, né? Ela não compensa, eu diminuir a população, ela não compensa. E certamente uma das formas de eu proteger todo aquele investimento que eu estou fazendo é via tratamento de sementes. É a via mais fácil.
eu já planto ela, né? Eu não tenho que aplicar. Então, eu já trato ela, ela emergiu, ela já está protegida. Monitoramento de pragas e tomada de decisão, extremamente importante. Nós estamos vendo uma dinâmica, sempre a gente está num ambiente tropical, então monitoramento, né, de pragas não alvo para as tecnologias, como são pragas sugadoras, são extremamente importantes, né? Sérgio falou muito bem, conversão de milho é 1 para 1, né? Um dos jeitos de a gente fazer assimilação de ter mais palha é produzir mais. Então, monitoramento, fazer com que essa planta produza mais, tratamento de fungicida, evitar que essa planta perca, né, ou que essa lavoura perca população, é a gente fazer monitoramento e tomar a melhor decisão para preservar todo aquele potencial produtivo que eu tenho dentro da minha lavoura. Controle de plantas daninhas voluntárias, né? A gente sabe de diferentes fluxos, seja milho safrinha, seja no milho verão, diferentes dinâmicas, mas planta daninha é uma temática também extremamente importante. Nós temos que fazer um manejo antecipado de plantas daninhas para evitar mato competição, evitar plantas daninhas resistentes. Então, o uso de alternativas aqui, seja ele herbicidas residuais, seja qualquer outra ferramenta, extremamente importante para a gente aliviar esse sistema, né? Que é, como a gente falou também hoje, no dia de hoje, é um casamento, né? Nas áreas aqui onde a gente é permitido fazer soja e milho safrinha, é um casamento. Então, o manejo dessa planta daninha dentro do sistema é extremamente importante para também a gente conseguir explorar tudo isso. E rotação de cultura ou sucessão, né? Acho que tem um comentário da parte da manhã. Se a gente olhar a assimilação de carbono, né, que é basicamente medida pela quantidade de matéria orgânica que a gente tem, o jeito mais fácil que a gente faz isso e a gente consegue comprovar é intensificar os cultivos e produzir cada vez mais. Então, cada vez que a gente produz mais, a gente incrementa a matéria orgânica e muitas das vezes a gente tem até mais matéria orgânica do que áreas, por exemplo, de floresta. Então, como que a gente faz isso? Produzindo cada vez mais e melhor. E como que a gente produz cada vez mais e melhor? Usando as melhores tecnologias e fazendo todas essas boas práticas agronômicas, ou parte dessas práticas agronômicas que eu consegui falar nesses 2 minutos aqui desse slide. E, acho que não menos relevante, a gente faz tudo isso daqui por causa de quem? Por causa do produtor rural. Toda essa inovação, todo esse investimento é para que ele produza cada vez mais e melhor. Nós estamos levando cada vez soluções mais inovadoras para esse agricultor. Então, tem N iniciativas que eu poderia falar para vocês, mas acho que é importante por exemplo, Procarbono, que é a iniciativa nossa, né, a maior do agro, né, brasileiro. Tem mais de 1.000 agricultores, 1.400 agricultores já dentro dessa plataforma. Impulso Bayer. Tudo isso, né, Field View, tudo isso daqui são soluções para ajudar o agricultor a produzir mais e cada vez melhor. É para ele que a gente acorda todo dia, é para ele, o produtor, que a gente faz tudo isso daqui, né? E tudo isso daqui com esse tema inspirador, que é o nosso propósito, que é saúde para todos, fome para ninguém. Muito obrigado.